Shalom, graça e paz. 5 fases da vida, baseado na história de Abraão. É sobre isso que nós vamos falar hoje na live do Café com AP, na nova temporada, A Mosca no Perfume, onde nós estamos ensinando, exortando como não permitir que a honra e a sabedoria sejam estragadas por nem que seja um pouco de estultícia. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live Café com AP. Eu amo a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para desfazer as obras do diabo. Morreu numa cruz do Calvário por cada um de nós de forma substitutiva, sacrificial. Ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu por 40 dias aos seus discípulos e depois foi assunto aos céus. E do mesmo jeito que ele foi, ele virá arrebatar a sua noiva num dia e numa hora que ninguém sabe, mas nós que estamos atentos somos ensinados que, assim como a mulher que está para dar à luz sente as dores de parto e as contrações e sabe que a hora está chegando, assim também nós saberemos. Jesus virá nos arrebatar no abrir e fechar de olhos e depois virá pisar na terra na segunda vinda para implantar o seu governo milenar. É nisso que nós cremos, na palavra de Deus, viva e eficaz. Eu convido você a abrir o seu coração para a ministração de hoje, porque Deus tem mais para mim e para você. Aleluia. Pai, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Nada pode se comparar com a Tua palavra, meu Deus. Nós oramos neste exato momento, Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. Libera os valores para que haja uma semeadura. Aleluia. Senhor, eu declaro a liberação de valores hoje, em nome de Jesus de Nazaré, na vida daqueles que têm ouvido e praticado e obedecido, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Amados, Deus é bom. Marca alguém nessa live, convida alguém. Esta é uma live que pertence a Jesus, ele interfere, ele fala, ele se manifesta, ele tem plena liberdade, amém? Então marca alguém para estar aqui com a gente desde o começo. Esta live, essa temporada, a gente está falando sobre fé e finanças, um tema fundamental, importantíssimo, que conecta a nossa fé, não só a finanças, mas como a nossa expressão financeira representa e revela inúmeras áreas da nossa vida. Se nós entendermos isso, nós vamos ingressar num novo nível. Nós já estivemos aqui com 20 temporadas só no Instagram. Falamos de cosmovisão, a forma como nós vemos tudo. Nós tivemos uma temporada chamada Palavra Revelada, que agora eu retirei do Instagram e ela foi cedida para netfé.tv. Então, além das minhas lives de segunda a sexta aqui, se você deseja assistir mais Café com AP, toda quarta-feira na netfé.tv, você pode assistir a temporada Palavra Revelada, com 40 episódios marcantes da Palavra de Deus. Ainda tem aqui no IGTV e no YouTube, eu estou colocando ali também, inúmeras temporadas que falam do poder de Deus, que falam de cura, de libertação, do exercício do seu ministério sacerdotal. Mas faltava uma temporada para a gente falar sobre finanças, e por isso nós estamos aqui. Essa temporada, ela nasceu no meu coração, na verdade o tema nasceu no meu coração há muitos anos atrás, quando eu li o texto de Eclesiastes 10, versículo 1, que diz que uma mosca, assim como a mosca cai no perfume e estraga a essência, é um pouco de estultícia que anula a sabedoria e a honra. Esse texto falou muito comigo. E depois de muito tempo de oração,
o Senhor me chamou a atenção de uma coisa muito simples, que eu olhasse para o capítulo anterior, porque originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi organizado assim para nos ajudar a encontrar os textos. Mas nós muitas vezes nos sentimos assim, bloqueados, porque a gente abre a Bíblia e aí a gente vai e lê apenas a partir do capítulo e esquece que ele é a continuação de algo anterior. E o Senhor me chamou a atenção para o capítulo 9, para o verso de número 14 ao 16, que fala da história de um homem pobre, porém sábio, que salvou uma cidade pequena de um grande rei. E aí Deus me mostrou esse contexto, né? Esse contexto tem algumas interpretações, todas elas proféticas e muito importantes. A gente tem abordado aqui o fato deste homem ter uma sabedoria humana e não ter usado essa sabedoria para adquirir e distribuir riquezas. Mas a interpretação mais comum desse versículo aponta para este homem como um homem sábio, porém infeliz. Infeliz por quê? Porque era incompreendido. E aí, de certa forma, ele aponta para a figura de Jesus, né, que veio ao mundo para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então, muitas vezes, você e eu somos oprimidos por modelos de sucesso, não é verdade? E aí, dentro desses modelos de sucesso, as pessoas não colocam a possibilidade ou o espaço para as adversidades e para as lutas. E isso é um grande erro. Queridos, ninguém gosta de sofrer, ninguém é masoquista. Mas a verdade é que nós não estamos preparados ou sendo preparados para o sofrimento. O quanto você se dispõe a enfrentar as lutas. Você já leu os livros de heróis da fé do século XVIII, século XIX, ou mesmo do século XX, que falam de homens como Hudson Taylor, como, mais recentemente, o irmão Yun, homens que sofreram na China comunista por causa do Evangelho. E isso está acontecendo hoje lá. Esses homens deram a vida, foram torturados, pessoas que foram pregar o Evangelho, como o irmão André, da Missão Portas Abertas, que fazia contrabando de Bíblias para países da Cortina de Ferro. E parece que as pessoas esqueceram desses heróis. Esses homens e mulheres estavam prontos para morrer por causa do Evangelho. Eles estavam preparados para o sofrimento. E você? A gente está falando aqui realmente de como Deus tem o melhor para nós. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isso é verdade. Mas não se engane. O conceito de felicidade não é a ausência de dor. É a plenitude, incluindo o sofrimento. Agora, o sofrimento sem propósito, ele é violência gratuita. O sofrimento sem a compreensão dele também é frustrante. Agora, quando nós entendemos o motivo pelo qual nós estamos atravessando algum tipo de deserto, ou lutas, ou aflições, nós entendemos o propósito, sabemos como agir. E quando eu falo de entendimento, não estou falando do entendimento filosófico ou humano. O Senhor, ele repreende, e no próprio livro de Eclesiastes, ele alerta que o excesso de sabedoria humana traz cansaço. Então, a maioria do conhecimento humano, até mesmo eu citei ontem a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal a gente sabe o que é, mas e o bem? O bem é todo esse excesso de filosofia que não aponta para Cristo. Todo esse excesso de conhecimento que não aponta para Cristo. Diferentemente da palavra de Deus, que em toda a sua sabedoria, poesia, história, profecias, ela está apontando sempre para o Messias. Não estou de forma alguma anulando a importância do conhecimento humano.
Só estou te dizendo que o conhecimento humano não vai te aproximar de Deus. Deus quer se revelar para você e a iniciativa é unilateral, é dele. Agora a busca cabe a nós também. Nós entendemos isso, buscamos o Senhor e o Senhor se revela para nós. De maneira que, quando nós entendemos que a sabedoria que vem do alto, ela nos capacita, nós entendemos que seja na adversidade, seja na alegria, tudo está glorificando o nome de Deus. Bom dia, Flavinha, a psicóloga mais feliz do planeta, minha Dinda de casamento. Você é demais, eu sou teu fã. Beijo. Tá aqui Luiz, Ricardo, Cris, Andressa, Valéria, minha sogra Ana, Liliane, Fabi, Roberta, Leila, Virlane, Deus abençoe vocês, Carmen, aleluia, Eva, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Madalena, Tânia e Denis, Deus abençoe vocês, queridos, renove a vida de vocês, a mente e o coração. Aleluia, Deus está aqui e está falando conosco. Abra o teu coração. 5 fases da vida de Abraão que apontam para 5 fases de transformação da nossa vida. É muito provável que você já tenha passado por pelo menos uma dessas fases ou algumas delas, e eu quero convidar você para viver essa live comigo e anotar aqui, porque tenho certeza que Deus vai falar contigo. Gênesis, capítulo de número 12, é o texto-chave, tendo como pano de fundo a mosca no perfume, a gente extrair essa mosca, não deixar essas coisas estragarem a nossa essência, não deixar que essas coisas estraguem a essência de Deus depositada em nós, de maneira a impedir que vivamos a plenitude do propósito de Deus na nossa vida. Eu quero completar a obra que comecei, dando a cada um de vocês o crescimento devido. Para que o meu nome seja exaltado e glorificado na terra, através das vossas ações, com fé, para que, quando eu vier, eu encontre fé manifesta nos vossos corações e os atraia para mim, de maneira que tudo seja convertido na minha pessoa e o Pai seja glorificado. Diz o Senhor Jesus. Uau! Deus é lindo, Deus é tremendo, Deus é tremendo. É um novo tempo na tua vida. Eu quero profetizar isso. Receba, ingresse nesse novo tempo. Identifique a fase que você está e passe adiante. Se possível, não viva algumas, que são muito ruins, tá? Evite, não é pular etapa, mas tem coisa que é desnecessário. Mas você vai entender. Vamos lá, então. Olha só, a gente está falando de fé e finanças. E sabe o que me chama a atenção? Você que tem trauminha de teologia da prosperidade, tá? Não estou pregando teologia da prosperidade, não, tá bom? Mas eu estou pregando uma teologia de prosperidade. Isso é diferente, tá? Tem gente que não consegue enxergar as coisas porque botou uma etiqueta. Sabe, você já comprou um produto no mercado? Gente, eu vivi numa época que a gente confiava que o rótulo dizia o que tinha dentro. Hoje em dia, gente, você olha, você compra um produto, você fala, meu Deus, será que tem isso que está dizendo aí fora? Nós estamos vivendo a época das fake news, entende? Então, muita gente pega algo e rotula. Depois ela não consegue enxergar mais nada. Por quê? Porque ela só vê o rótulo. Arranque esse rótulo. Se você não entender que na área que você foi ferido é a área que você precisa ser ministrado, tratado e curado, você não vai viver grandes coisas. Sabe, as pessoas que têm trauma da palavra prosperidade, discipulado, célula, cura, poder de Deus
E o que mais vem de trauma no seu coração, na sua mente? Eu gostaria que essas pessoas, que Deus falasse com você, ou com essas pessoas, dizendo o seguinte: prega sobre esses temas. Prega sobre esses temas, visão bíblica. Porque a verdade é que eu vejo o seguinte: todo mundo que critica, está criticando baseado na ferida da alma. Ou porque o assunto foi exagerado mesmo, ou porque você foi manipulado nessa área. A cura não está no fato de você ignorar o assunto. A cura está no fato de você mergulhar no assunto. Ninguém resolve problema sem antes mapear problema. Ninguém resolve problema sem antes saber onde dói e por que dói. Entende? Então, não tem outro caminho a não ser enfrentar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, patriarcas. Sabe o que me chama a atenção nos patriarcas? É que esses homens eram ricos. Esses homens eram ricos. Não tem outra coisa a dizer a respeito deles. Eles eram ricos. E aí, eu quero que você lembre que ser rico não é pecado. O pecado é botar confiança nas riquezas. O dinheiro, Provérbios fala que o dinheiro resolve um monte de problemas, hein? Estava conversando com um amigo hoje e a gente falando a respeito de alguns aspectos ministeriais. Eu falei, por que alguns líderes vão querer se envolver nesse projeto? Ele falou assim, por vocação. Eu falei, ótimo, eu sou um homem, talvez um dos mais vocacionados, noção de vocação e guiado por chamado que eu conheço. Eu vou com chuva, com sol, doente, bom, eu vou em frente. Agora, vocação por vocação não enche barriga. Vocação por vocação, só o intuito, o ímpeto, ela não resolve. Isso tem que estar conectado. O grande segredo de você trabalhar com o que você ama ou foi vocacionado é você saber associar os outros aspectos relacionados a isso. Quais problemas você vai solucionar na vida das pessoas, quais desejos você vai ajudar as pessoas a realizar através da sua vocação. E como você pode ser remunerado, porque isso é honra, sabedoria e honra, como você pode ser remunerado por isso que você acabou de fazer, que está intimamente ligado com a sua identidade, com a sua essência, com a sua vocação. Deus está falando com você? Aí o que acontece? Se você não conecta essas coisas, a gente vê a maior crise que a gente já viu nos ministérios. Eu tenho 30 anos, completei 29 anos, estou vivendo o 30º ano de aniversário de ministério. Eu já vivi e já vi inúmeros líderes de qualquer área de liderança da igreja darem o sangue, a alma, a vida, porque estavam seguindo uma vocação, viram uma oportunidade excelente, viram uma necessidade nas pessoas onde o Senhor podia supri-las. Você acreditou, você teve o dom, você desenvolveu, você deu sangue, mas não foi conectado. Ou porque te impediram, ou porque você não se posicionou. E aí, ao não ser conectado com essas outras áreas, inclusive a honra do recurso, porque o voluntariado deve ser oportunizado a todos. Mas tem que existir uma oportunidade de sair do voluntariado e existir uma remuneração. E aí é você que decide se vai continuar no voluntariado ou ingressar na área remunerada. Muitas vezes o voluntariado é 80% do ministério, enquanto 20% deveria ser a parte financiada. E aí, ninguém pode decidir por você. O que você pode fazer é o seguinte, existe um limite X na remuneração nesse sentido, e para ingressar é necessário o quê? E aí, se você preenche o requisito, você vai. Agora, ninguém pode decidir por você. Você decide viver voluntariamente, você decide servir. E temos que associar todos esses aspectos. E o fato é que os patriarcas eram ricos. Abraão já era rico de família. O pai dele ganhou dinheiro fazendo estátuas e com lucro
do mercado idólatra. Essa era a verdade. Ele não só herda recursos, mas também ao longo da sua vida adquire recursos. Mas quais são as 5 fases da vida de Abraão que muitos de nós precisamos romper ou estamos passando ou vamos passar? Primeiro, nós vemos que Abraão, ele precisou sair do jugo familiar e aceitar o chamado para uma nova história. Então escreve aí, primeira fase, sair do jugo familiar e aceitar o chamado para uma nova história. Nós vemos aqui em Gênesis 12, se alguém quiser escrever isso para mim, tá? Sair do jugo familiar e aceitar o chamado para uma nova história. Gênesis 12, 1, a Bíblia fala o quê? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que coisa tremenda. A primeira fase de rompimento, de crescimento da nossa vida, ela se dá quando a gente sai do núcleo familiar. Certo? Olha aí, ó, Nelma, é verdade. A Nelma está comentando aqui, você também pode comentar, ok? Ó, sair do jugo familiar é necessário, porém é difícil, é verdade, é verdade. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é o seio familiar, o ciclo familiar no intuito de proteção, de uma família equilibrada que cuida de nós, desse ambiente protetor, desse porto seguro que nos guarda e que de certa forma também nos protege, a figura paterna sempre lançando direcionamento, uma figura materna que manifesta ali também esse ar de administração, de proteção, me veio a palavra em francês, de alimento, né? de nutrição. Então, separa isso da questão do jugo familiar. O que é o jugo familiar? É que, geralmente, as pessoas que mais nos amam são as pessoas que, em algum momento e de alguma forma, nos limitam. Talvez por não quererem ver o nosso sofrimento, ou por terem a sua própria cosmovisão da vida, e de repente a gente tem outra visão, né? Eu digo para os meus sobrinhos, né, que eu sou o tio que os pais deles dizem assim, não faz igual o seu tio. Tem que ter alguém para ser o modelo, né? Brincadeiras à parte, o que acontece? Você, dentro da sua família, talvez seja a pessoa que tem a visão diferente. E aí talvez o seu irmão, o seu pai ou alguém vai dizer, opa, não, só um minuto, isso aí não vai dar certo. Isso aí, olha, eu conheço o fulano, conheço o Beltrano. Quando passa do nível do conselho e entra no nível de julgo, onde diz, ó, você não vai fazer isso. Lembra que no passado tinha muito isso, né? O pai e a mãe da gente queria que a gente fosse advogado ou médico. Aí de repente vai eu e quero ser músico, né? Coisa fica séria dentro de casa, né? Porque músico até hoje, você fala assim, você trabalha com o quê? Não, eu sou músico. Ele fala, tá bom, mas de verdade, você trabalha com o quê? Né? Então, o jugo familiar, ele é algo que precisa ser rompido. Na figura de Abraão, a gente entende, aprofundando um pouco na história do personagem, que Deus tinha chamado o seu pai, de ser revelado de alguma forma para o seu pai, e ele sai da sua cidade e caminha em direção a Canaã, mas ele para no meio do caminho e fica ali. E é ali nesse meio de caminho que o pai de Abraão morre e Abraão recebe a revelação de Deus para sair dessa terra, do meio da sua parentela, e ir para onde Deus iria mostrá-lo. Então, qual era o jugo que Abraão estava inserido? O jugo de idolatria do seu pai, um jugo familiar onde a vida financeira dependia daquilo. Então, se depende daquilo, como é que você quebra? Qual é o seu jugo familiar?
O que você percebe que te limita, que te aprisiona dentro de linhas que te impedem de fluir? A primeira fase da vida é você sair do jugo familiar. É você tomar aquela decisão de ingressar na vida adulta. É você tomar a decisão de seguir o que Deus está botando no seu coração, de seguir um chamado, de seguir um propósito. Nessa fase, ela surge com revelação. Por quê? Porque ela vai apontar para uma nova história. Toda vez que Deus quer realizar algo, Ele procura alguém. Alguém disposto a quebrar os paradigmas, a ir além e fazer o impossível. Deus queria se revelar. É interessante porque quando a gente vê a história do Evangelho, a gente vê que Deus tinha se revelado aos povos primitivos através dos reis da terra, né? E depois ele vem e se revela para Abraão, para através de Abraão criar um povo e através deste povo se revelar à terra. Então a gente vê aqui uma mudança de forma de revelação. Abraão, ele é o fator transicional dessas duas etapas. A prova é que ele vai encontrar com Melquisedeque, que é o remanescente da forma antiga, onde Deus se revelou para os povos primitivos. Então, toda vez que Deus te chama para sair da sua zona de conforto, do seu ciclo familiar, quebrar esse jugo, Ele te dá uma visão. Ele te dá uma visão do futuro. E aqui Deus traz uma visão e uma promessa. Então, olha que coisa poderosa. Você não quebra o jugo familiar sem receber de Deus uma visão e uma promessa. Deus fala para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou te abençoar, te engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Então Deus mostra para ele o que Deus ia fazer. Deus traz uma promessa para ele. Essa promessa incluía reconhecimento do nome. Fica aqui comigo. Olha lá, isso é importante. Reconhecimento do nome não é busca de popularidade, um líder populista, não. Reconhecimento do nome está relacionado à honra, está relacionado a produzir algo que perdure e que glorifique o nome do Senhor. Jesus disse que vocês deem muito bom fruto, que o fruto de vocês permaneça. Nós vemos o homem sábio mais pobre, de Eclesiastes 9, e nós vemos o quê? Nós vemos a mulher do vaso de alabastro. Um salva a cidade e não é lembrado. Uma quebra o vaso e é anunciado que ela seria lembrada onde o evangelho fosse pregado. Então, olha que coisa poderosa, está dizendo o quê? Renome. A Tássila está falando aqui, ó, recebi a promessa, mas nunca tive a visão. Então Deus vai te dar a visão. A visão pode vir de maneira sobrenatural, mas ela pode vir simples no coração, um desejo, uma vontade, uma ideia, tá? Pensa, sonda. Às vezes a gente está debaixo, procure dentro do seu coração, pois as lutas têm abafado tanto que muitas vezes a ideia se apaga, mas eu sopro e libero para que volte a queimar. Aleluia. Não é só renome, porque isso está relacionado à honra, e isso glorifica o nome do Senhor, mas também proteção. Proteção. Olha que coisa tremenda. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Além da proteção, o que Deus quer manifestar na nossa vida é algo que não cabe em nós. Todo chamado, visão e projeto de Deus é impossível de ser financiado pelo homem. Ele é maior do que o teu bolso,
Ele é maior do que a tua capacidade de realização e ele é maior do que a tua capacidade de armazenamento. Tá? A Tati está perguntando, como saber qual é a promessa que Deus tem para mim? Uma dica para você, Tati. Conheça as promessas de Deus, ponto final. E dentro das promessas de Deus, você vai descobrir promessas específicas para você. Então, o que você pode fazer? Uma dica. A Bíblia, tem muitas Bíblias de estudo que no começo, elas falam lá, Bíblias que ressaltam as promessas de Deus. Ou entra na internet, né, e procura ali promessas bíblicas e faz um estudo pessoal. Pega um pouquinho cada dia e vai estudando as promessas. Você vai ver de uma maneira natural promessas que vão falar fundo no seu coração e fazer o seu coração queimar. Você marca e aí você vai ver, uau, essa promessa tem algo para mim aqui específico. Todas as promessas são para nós, mas algumas vão se personificar em nós. Conheça as promessas e descubra a especificidade delas para você. É uma dica. E Deus se manifesta com pistas, viu? Eu me lembro quando Deus me dá algumas pistas, né? Eu me lembro em 2003, quando o Senhor tinha dito para mim assim, me busca pelas madrugadas e eu me revelarei a ti. E eu estava fazendo aquelas orações mais sem vergonha, né? Eu tinha viajado, eu morava no Brasil, tinha viajado para a Suíça e fuso horário, dormindo tarde. Aí eu fazia aquela oração, dobrava o joelho, Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém. Acordava no outro dia achando que tinha buscado na madrugada, né? Não é nada disso. Aí eu estava passando aqui na rodoviária central, tinha um rapaz evangelizando, eu conhecia ele. Ele pediu para evangelizar uma outra pessoa e quando eu fui conversar, essa pessoa era um brasileiro. E Deus usou ele em profecia para mim. Deus usou um desviado em profecia para mim. E ele diz assim, assim te diz o Senhor, ungido do Deus Altíssimo, me busca pela madrugada e eu me revelarei a ti. Falei, meu Deus, o Senhor está usando a mula para falar com Balaão, né? E ele começou a chorar e orar por ele, dizer, Deus, tem misericórdia de mim que eu vou perecendo. E eu saí dali, fui para a igreja e orei, fiz uma vigília sozinho, eu e Deus. Orei a noite toda. No final daquela madrugada, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, onde o anjo do Senhor manifestou para mim uma frase, uma pista, escrito Oráculos de Deus. Essa pista gerou em mim fome. Falei, meu Deus, isso tem que estar na Bíblia. Aí eu comecei a estudar, eu levei um tempo estudando isso, pesquisando aonde estaria na Bíblia Oráculos de Deus. E fui encontrando revelações, escrevi um livro sobre isso, chamado Oráculos de Deus. E foi a prova de que Deus dá pistas para a gente seguir, tá? Então siga essas pistas que Deus quer se revelar para você. Esse chamado vem acompanhado da promessa. Essa promessa é uma promessa que mostra, né, o que Deus vai fazer conosco, como Ele quer engrandecer o nome, e nos tornar uma bênção que não seja uma bênção com fim em si mesmo, mas que derrame sobre os outros mais bênçãos. Então, a primeira fase é essa, é você sair do jugo familiar, é você entender esse chamado e ingressar nesse chamado, romper esse primeiro círculo. Só que, no meio disso, gente, tem o processo. Deus, ele revela o propósito, mas ele não revela, geralmente, o processo. Por quê? Porque o processo é doloroso. Na vida de Abraão, o segundo ponto foi a desobediência e o pecado. Então, bota aí. Número 2, desobediência e pecado. Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, para ir em direção a uma terra que Deus ia mostrar. Olha que interessante. Volta aqui. Olha só. Deus não disse, sai e vai para tal cidade. Deus disse, sai sem saber para onde você vai. E no caminho eu vou te mostrar. Muitas vezes nós simplesmente temos que sair da onde estamos para que possamos descobrir para onde a gente vai.
Nós geralmente queremos a garantia antes de qualquer coisa. Mas Deus está falando aqui, sai da condição de você estar, se lança em mim, e eu então te mostrarei o que eu vou fazer. Para onde você vai. Ele sai, mas ele desobedece. Ele leva o seu sobrinho, Ló, com ele. Não era para ele ter levado Ló. Às vezes, você abençoa mais a tua família saindo e enviando algum recurso de fora, dando alguma orientação de fora, do que trazendo com você. Por quê? Porque muitos que vêm com você não estão alinhados na mesma visão e no mesmo propósito. E aí eles se tornam o que o nome Ló significa, um véu. Abraão desobedece e traz Ló. Olha que interessante, isso não impediu que tanto Abraão e Ló prosperassem. Só que isso trouxe guerra entre os pastores de ambos. Uma guerra desnecessária porque Abraão desobedeceu. Ali ele fala para Abraão, você tem que tomar uma decisão, né? Estou parafraseando. Abraão chama então Ló e diz para Ló, Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda ou vice-versa. Então, Ló vai pelo que os olhos estão guiando ele. Ele olha para o vale de Sodoma e Gomorra, um lugar belo, um lugar top. E ele vai para lá. Ele vai em busca do que enche os olhos. Abraão não. Abraão tinha com ele era portador da bênção. Onde ele fosse, ia se manifestar. Ei, uau! Sabe, muitas vezes as pessoas nos seus padrões de sucesso olham e escolhem determinadas circunstâncias ou locais. Enquanto aqueles que Deus chama para realizar os seus propósitos, ele diz assim, ó, vai onde você for, eu estarei contigo. Ser forte e corajoso. Mas Abraão sofre essa desobediência. Depois, mais para frente, ele vive outra situação complicada, né? Porque ele passa pelo Egito e o faraó olha para Sarai, né? Sua esposa, bonitona, deseja ela, leva ela para o palácio, mas alguém viu Abraão e Sara tendo ali um momento mais íntimo. E vai e conta para o faraó, porque até então o faraó está achando que ela é irmã de Abraão. Porque Abraão mentiu, com medo de morrer, ele mente, com medo dos caras desejarem Sarai e matarem Abraão, ele mente. Então, a segunda fase é desobediência e pecado. Talvez você tenha quebrado o jugo familiar, talvez você tenha ouvido e se lançado no seu chamado, e no meio do caminho, quando surgem os problemas emocionais, sabe, onde você é guiado pela pena, pelo medo, você vai lá e mente, erra. Essa segunda fase tem que ser rompida. Com misericórdia, Deus se revela ao faraó e diz assim, não toca nessa mulher não, senão vai ficar grave a situação. E Deus transforma isso em bênção para Abraão. Então, se você se vê hoje numa situação de sofrimento e desobediência, Deus pode transformar essa situação em bênção. Mas você tem que passar pelo processo de arrependimento, metanoia. Não é achar que, não, vou pecar porque Deus vai transformar em bênção e vai ser melhor para o futuro. Para com isso. Deus não precisa que você peque para que Ele te abençoe mais. Ele, por misericórdia, reverte situações por amor a nós. Agora, Ele não está aprovando essas situações. Ok? Então, se você está nessa fase de sofrimento, desobediência, vai para os pés do Senhor e fala, Deus, me perdoa. Deixa Deus compartilhar o peso de tristeza que Ele sente quando você erra com você.
para que você se aproxime dele e diga, meu Deus, como eu posso ter feito isso? Se o Senhor me criou de outra maneira. E aí você rompe essa segunda fase. Por quê? Porque Deus quer te levar para uma outra fase. E aqui a número 3 é a prosperidade de Deus. Então escreve aí, 3, a prosperidade de Deus. O que acontece? Deus reverte essa situação, Deus manifesta as riquezas para Abraão. Depois a gente vê outra situação onde Ló, ele foi capturado e Abraão sai com seus guerreiros, tá? Muitas vezes a galera tem aquela visão de Abraão velhinho, né? Pai Abraão, tem muitos filhos. Não, o cara tinha um exército particular de elite de 318 homens, ok? E aí ele sai para libertar Ló. E ele vence uma guerra contra 5 reis. Então, ele vence essa guerra, ele pega os despojos de guerra. Então nós vemos aqui a terceira fase, que é a fase de Deus prosperar Abraão. Quando você decide romper o jugo familiar, ouvindo e obedecendo um chamado, rompe com o sofrimento causado pela desobediência, pelo pecado, através da transformação do arrependimento. Você vai começar a viver essa prosperidade de Deus. E prosperar não é ficar rico. Prosperar é adquirir, gerenciar e distribuir riquezas. Prosperar é começar e terminar o que Deus tem para a sua vida. Prosperar é você fazer com que Deus tem na tua mão, colocado na tua mão, com a capacidade que Ele te deu, dentro da tua esfera, muito mais do que outras pessoas fazem tendo mais recursos. Isso é poderoso. Agora, quando Deus te prospera, Ele te coloca diante de uma situação. O que você decide fazer com isso? Abraão disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou entrar em aliança financeira contigo. Olha que tremendo. Toda fase realmente que envolve batalha e possibilidade de crescimento e prosperidade, em todos os sentidos, ela envolve a sua decisão de entrar em aliança com Deus, principalmente na área financeira, porque ou você vai servir a Deus ou Mamon. Essa é a verdade. Todo processo se dá numa transformação primeiro interior. A verdadeira mudança começa no seu coração. Por isso que muita gente tem ensinado, e é verdade, que primeiro você vive a transformação, depois as coisas se manifestam externamente. Então, Abraão decide, em meio a essa situação, o seguinte: se o Senhor me abençoar, eu vou entrar em aliança financeira contigo. Se você vê da Bíblia, nós vemos Davi agindo assim. Quando ele vê Golias diante dos exércitos de Israel afrontando, ele chega e fala assim, o que vai ganhar o homem que vencer o gigante? Ele está buscando o quê? Ele está buscando a honra devida, a recompensa, para que ele glorifique o Senhor. E você vê Davi glorificando o Senhor durante toda a sua vida de maneira financeira. Ao ponto que ele fala assim, eu não quero oferecer para Deus um sacrifício que não me custe nada. E aí é a hora da sua decisão. Você tem que decidir antecipadamente a manifestação do recurso. Entrar em aliança financeira com Deus. Isso é tirar a mosca do perfume. É sair, quebrar o jugo familiar, é tirar a mosca do perfume. Ouvindo o chamado para uma nova história, tirar a mosca do perfume. Quebrar o ciclo de desobediência e pecado, tirar a mosca do perfume e ter a essência renovada e transformada. Prosperar em Deus, entrando em aliança financeira com Ele, em promessa de aliança financeira com Ele, é tirar a mosca do perfume. E aí, no quarto ponto, ele encontra um mentor, um discipulador que ele honra financeiramente.
Nós vemos então Abrão encontrando com Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Olha que legal, Tássila. Eu já fiz essa aliança financeira e nem sabia disso. Por quê? Porque isso é natural das coisas do Espírito. Deus nos conduz para isso. Eu só estou dando voz a essas coisas. Né? Então, Abraão, ele vai ao encontro de quem? De Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. Ali, ele traz os despojos de guerra e o dízimo de tudo que ele tinha ganho na vida. Olha que coisa poderosa, e entrega nas mãos de um sacerdote e de um rei. E recebe em troca vinho e pão, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, da ceia do Senhor. Olha que coisa tremenda. Bem-vindo a pastora Fernanda e demais pastores aqui. Deus os abençoe. Aconselho vocês a depois ver a live toda. Esse negócio está pegando fogo hoje. Aí, ele encontra um discipulador. Muitas pessoas não recebem a sua colheita financeira porque elas se negam a se sentar diante de um discipulador, inclusive na área financeira, e honrar essa pessoa com os seus bens. Por quê? Por feridas, por abusos, por traumas. Mas você vai ser curado na área que você foi ferido. Abraão chega para Melquisedeque, que é esse mistério, ele é uma pré-figura de Cristo, tá? E recebe de Melquisedeque orientação, discipulado. Melquisedeque é esse símbolo da antiga forma de Deus se revelar aos homens. Ele se revelou aos reis da terra. E Abraão é o primeiro de um novo ciclo onde Deus estava escolhendo um homem para desse homem criar uma família e uma nação e se revelar através dessa nação para os povos da terra. Então esse encontro era fundamental para que houvesse ministração, para que um acendesse a tocha do outro. E ali precisava existir sabedoria e honra. Sabedoria transmitida, sabedoria do alto, do Espírito, revelação, retribuída com honra. Um recebe o símbolo do corpo e do sangue de Jesus e retribui com a honra devida. Aleluia. É a fidelidade. Se você não seguir esse processo, você não entra no último passo. Muitas pessoas, elas saem do jugo familiar, ouvindo um chamado, passam pela questão da desobediência do pecado, superam, ingressam na prosperidade de Deus e não são fiéis. E aí elas não vivem o último passo, que é a mudança de nome. A mudança de nome é onde Deus pega Abrão e coloca em Abrão uma letra para acrescentar no nome dele. Para mudar a identidade de Abrão. Jesus, ele fez isso o tempo todo. Ele chamava os discípulos e mudava o nome dos discípulos. Alterar o DNA, a identidade, para a identidade ideal. Aqui representa o clímax da transformação. É quando existe aqui a plenitude de transformação. Antes, Abrão era conhecido como o Pai Altíssimo. Mas a promessa é que ele seria o quê? Pai de multidões. E então, ao acrescentar um nome, o nome é mudado para Pai de multidões. E o nome então está alinhado Teparabá, Shurakanderikev, até para que você viva o que eu prometi para você. Tu tem que chegar neste nível para que o propósito se manifeste, diz o Senhor. Aleluias, Terabarraço decam. Uau, glória a Deus. E aqui é o clímax, a mudança de nome, a manifestação plena da identidade que vai levar ao propósito, à essência. Amém? Aleluia. Pai, obrigado por essa palavra poderosa do trono da graça que só o Senhor tem. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Ajuda no romper do jugo familiar, no obedecer esse chamado.
ajuda a saírem do pecado e da desobediência, a ingressarem na prosperidade, a serem fiéis e viverem a transformação ideal, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero terminar essa live como eu tenho terminado todas as lives, principalmente dessa temporada, dizendo para você que missões se faz com os pés de quem vão, os joelhos de quem ora e as mãos de quem envia. Você é convidado a semear nesse momento. A semear no ministério que você faz parte, na vida de um missionário ou de um dos 5 ministérios. E se no meio disso você entende que deve semear na minha vida, então segue aqui abaixo o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, ok? Se você deseja semear como gratidão, como oferta, se você não congrega em algum lugar específico e você deseja também dizimar, porque tem se alimentado das lives, da nossa vida de alguma forma, está aqui o meu Pix, que é o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Aleluia. Amém? Eu vou salvar essa live e aí você pode comentar, curtir e compartilhar. Você pode também salvar essa live para assistir depois. Eu tenho também, na próxima hora, sempre baixado a live e salvo no YouTube. Então você pode assistir ali daqui a pouquinho também. E eu quero te convidar a clicar no link da bio e ingressar no nosso grupo do Telegram. Nós temos ali mais de 300 pessoas, né? Neste exato momento são aqui, deixa eu ver aqui exatamente, 320 membros na nossa comunidade do Telegram, Café com AP. Ali não tem algoritmo, ali a gente fala, todo mundo recebe. Por isso que é bom, certo? No link da bio também tem os meus e-books que você pode adquirir. Então, assim também ajudar a semear no nosso ministério. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Se Deus quiser, amanhã a gente vem com o Café com AP, temporada A Mosca no Perfume. Amém? Nelma falando aqui, AP, meu esposo semeou na sua vida há 3 semanas atrás e já estamos sendo abençoados financeiramente. Louva a Deus por sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Que tremendo. Que tremendo. Obrigado, Nelma, por esse testemunho. Se você que está aqui é edificado por esse testemunho e quer semear, está aqui o meu e-mail fixado abaixo, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Que Deus te abençoe poderosamente e ingressa com isso na minha missão, né? Aqui, nós somos pastores de uma comunidade local em Genebra que está recomeçando depois da pandemia. Nós também exercemos um ministério interdenominacional, fazendo parte voluntariamente de um comitê, de uma diretoria da Aliança Internacional de Ministros do Evangelho, onde eu desenvolvo projetos na área de ensino à distância e por aí vai. Então é um pouquinho do que a gente faz e você semeando nos ajuda a estar em contato de verdade com centenas de nações que estão representadas nesse continente, na nação suíça, que Deus tem levantado como uma coluna forte e trazido brasileiros para fazer a diferença, cumprindo a profecia dos anos 80 ou antes, de que ele levantaria o Brasil como celeiro das nações. Eu sou alvo dessa promessa, eu sou o cumprimento dessa promessa e estamos aqui fazendo a diferença. E você faz parte disso toda vez que você ora por mim, toda vez que você semeia na minha vida, todas as vezes que você compartilha uma live, que você curte, que você compartilha com alguém. Hoje é uma maneira de você incentivar e ajudar o nosso ministério. Um grande abraço, até amanhã. Deus te abençoe. Tchau, tchau.